Graça e paz, amados. Gostaria de, nesta manhã, revisitar com vocês um texto belíssimo aqui das Sagradas Escrituras, um texto já conhecido por nós, já discorrido, já refletido aqui neste canal, mas, assim, contudo, uma reflexão sempre necessária, sempre atual, sempre pertinente. Eu gostaria, como já disse, mais uma vez, de estarmos pensando sobre este assunto, ok? Se encontra aqui em João capítulo 4, acerca da mulher samaritana. E eu vou ler com vocês já exatamente a parte, né, deste texto que será motivo da nossa reflexão, a partir do versículo 19, amém? E do seguinte: reconheceu a mulher: Senhor, percebo que tu és profeta. Nossos pais adoraram sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em vida, e em verdade, né? Amados, é tão interessante essa passagem, e eu peguei, como eu falei para vocês, né, poderemos refletir sobre diversos aspectos. Jesus Cristo ali, ali em Samaria, diante daquela mulher samaritana, ele trata de outros assuntos também. Ele mesmo diz para ela que ele é a água viva, né? Que se ela bebesse desta água, enfim, ela jamais sentiria sede. Diversos assuntos são tratados ali. Contudo, o que eu quero falar hoje é sobre a questão da verdadeira adoração. E esse aspecto que é tratado a partir aqui do versículo 19, né? O qual lemos. Os samaritanos adoravam a Deus ali no Monte Gerizim. Um povo que desde a questão trazido pelo Império Assírio, né, um povo, uma mestiçagem ali, né, e um povo com o qual os judeus não tinham um bom relacionamento, muito pelo contrário, né? O texto, inclusive, aqui da mulher samaritana deixa claro isso, todo esse espanto por conta de Jesus Cristo estar ali, né? Conversando, dialogando com um samaritano, ainda mais sendo uma mulher samaritana, haja visto os judeus repudiarem este povo. E diante de tantas indagações e diante de tantas afirmações do Senhor Jesus Cristo, esse aspecto, né, da adoração no transcorrer, conforme a conversa vai se aclarando, vai se avolumando, e aquela mulher vai percebendo que Jesus Cristo não é uma pessoa qualquer, né? Ela entende já naquele momento, a partir do versículo 19, que aquele homem é um profeta. Aquele homem é um homem diferenciado. Por tantas questões que ele vem tratando, por ele, por exemplo, ter sido tão assertivo acerca da própria vida daquela mulher, que já tinha, né, tido diversos homens, aquela pessoa com quem ela vivia naquele momento não era seu marido, enfim, aquela mulher, ela fica espantada e ela se dá conta de que ela não está diante de qualquer pessoa. Ela entende que, no mínimo, ali é um profeta. E ela faz essa pergunta, então, que é algo que bastante me interessa. Ela quer saber sobre o verdadeiro lugar da adoração. Haja visto eles, samaritanos, adorarem no Monte Gerizim, enquanto os judeus adoravam lá em Jerusalém, no templo. E ela quer saber qual é o verdadeiro lugar da adoração. Esta pergunta, esta questão, né, deveria nos inquietar, né, ainda hoje. Porque eu percebo que o verdadeiro lugar da adoração, ainda para muitos, mesmo hoje na dispensação da graça, esse lugar ainda é ignorado. E é interessante a resposta que Jesus dá para esta mulher. Ele esclarece ela que não era ali no Monte Gerizim. Ou seja, o local que até então os samaritanos estavam adorando não era o local correto. O local correto era Jerusalém. Né? Desde a construção do templo por Salomão, a consagração daquele templo, o nome do Senhor estava ali para ser invocado ali no templo.
Então, aquele era o local da adoração. Contudo, o que Jesus Cristo também afirma é que, mesmo sendo ali Jerusalém, mesmo sendo o templo, o local da adoração, aquilo estava com seus dias contados. Na realidade, já se estava vivendo esta mudança, porque ali Jesus está anunciando a dispensação da graça. Ali Jesus Cristo está anunciando o sacrifício definitivo que seria oferecido, ele mesmo seria o sacrifício, e é o que se dá com a sua morte. Ali o véu do templo se rasga de alto a baixo, é o que se dá na sua morte, na sua ressurreição, a mudança, a alteração da adoração. E a adoração passa a ser de fato a adoração pretendida, pleiteada, desejada por Deus, que é Espírito. E que sempre quis, e que sempre desejou, e que em Cristo, por meio do seu sacrifício, retomou a verdadeira adoração, que é a adoração no Espírito, porque Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito em verdade. E quando eu falo da pertinência, quando eu falo da importância de voltarmos nesse texto, de visitarmos esse texto, de refletirmos sobre esse texto, é porque ainda hoje, amados, na dispensação da graça, ainda hoje há um equívoco muito grande acerca do local da adoração, acerca da verdadeira adoração. Quantos nos dias de hoje ainda buscam erigir o templo? Quantos ainda hoje, eu estou falando de cristãos, não estou me referindo aos judeus, quantos ainda hoje, e digo dos cristãos porque os judeus ainda têm um véu sobre o seu entendimento, nós não deveríamos ter, mas quantos cristãos ainda hoje acham que o local da adoração é um determinado espaço físico? Acham que o local da adoração é qualquer coisa que possa estar fora de si, fora de você, fora da sua pessoa, fora do seu espírito. Não, não. O local da adoração é o seu espírito, porque nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós e nós somos e nós podemos adorá-lo em espírito. A razão pela qual o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós é para poder ter comunhão com o nosso espírito. A razão pela qual nós nos tornamos o templo do Espírito Santo é porque Deus quer ter comunhão conosco. Portanto, esta é a verdadeira adoração, aquela adoração que se presta a Deus no Espírito. Esses são os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus no Espírito, porque Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E percebam que nisto há um resgate, porque Deus criou Adão na perspectiva de poder estar em comunhão com ele ali. E a sua queda, por meio do pecado, trouxe esse afastamento, esta morte, a morte espiritual. Mas em Cristo, este caminho foi restabelecido, mas em Cristo fomos novamente ligados a Deus. E nisto consiste a verdadeira adoração, em que em o nosso espírito adoremos ao Senhor, em que tenhamos e que a cada dia mais e mais venhamos a estreitar esta relação, esta comunhão com o Senhor. Nós fomos resgatados em Cristo Jesus para vivermos uma vida de comunhão com Deus. Deus quer se relacionar comigo e com você. Deus quer ter comunhão comigo e com você. Deus nos criou para que fôssemos seus adoradores, seus verdadeiros adoradores. E a adoração a Deus se dá em nosso espírito. É por meio do Espírito, que é o que de fato somos, que adoramos a Deus. A Bíblia é clara quanto no nosso aspecto tricotômico. O nosso corpo deve ser garantido como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. O nosso entendimento deve ser transformado. O nosso entendimento tem que ser levado, tem que ser sujeito ao entendimento do Senhor, ou seja, a palavra de Deus. E o nosso espírito ao lugar da adoração. É com o Espírito que adoramos a Deus. Amém? Espero que essa mensagem desça ao seu coração. E espero que você de fato compreenda qual e como se dá a verdadeira adoração. Amém? Peço a todos que não deixem de dar o seu like, que se inscrevam no canal, que ativem o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar uma mensagem você seja notificado e compartilhe essa mensagem. Amém? Você é meu cooperador. Tentemos alcançar o máximo possível de pessoas, que o máximo possível de pessoas, de cristãos, possam compreender mais e mais a palavra de Deus. Os dias são maus e precisamos compreender esta palavra. Amém? Em nome de Jesus, graça e paz.